Olá, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um momento à luz na palavra do nosso estudo Águas Mais Profundas. Hoje vamos dar sequência ao nosso estudo e hoje vamos dar início a Gênesis 4. Nesse capítulo nós continuamos a ver que Gênesis é sem dúvida nenhuma o livro dos inícios. Aqui nós veremos e nós temos o primeiro nascimento, nós veremos a primeira adoração, o primeiro assassinato, a primeira morte, o primeiro mártir, a primeira cidade, o primeiro bigamista, a primeira fundição, a primeira poesia e entre outras coisas. Esse capítulo também revela como o pecado se espalhou na primeira família e então, consequentemente, na sociedade. Então vamos dar início. Vamos ler Gênesis 4, versículo 1 e 2, onde fala do primeiro nascimento, os dois filhos de Adão e Eva. A palavra do Senhor diz assim: E conheceu Adão a Eva, sua mulher, e ela concebeu e deu à luz a Caim, e disse: Alcancei do Senhor um homem. E deu à luz mais a seu irmão Abel. E Abel foi pastor de ovelhas, e Caim foi lavrador da terra. Até aí. Aqui nós temos o relato, então, inspirado do nascimento das primeiras crianças no mundo. O primeiro recebeu o nome de Caim, que significa adquirido, obtido. Vocês vão ver bastante eu falando o significado dos nomes. Então, o primeiro aqui, Caim, o seu nome significa adquirido ou obtido, como nós vimos no versículo, né, que fala, alcancei do Senhor um homem. Então, obtive do Senhor um homem, adquiri do Senhor um homem. O segundo filho se chamou Abel, que quer dizer fôlego, vapor. Dando sequência, vamos ler o versículo 3 a 5, que a palavra do Senhor diz assim: E aconteceu ao cabo de dias que Caim trouxe do fruto da terra uma oferta ao Senhor. E Abel também trouxe dos primogênitos das suas ovelhas e da sua gordura. E atentou o Senhor para Abel e para a sua oferta, mas para Caim e para a sua oferta não atentou. E irou-se Caim fortemente e descaiu-lhe o semblante. A verdade, então, falada lá em Gênesis 3,15, agora se mostra como uma realidade. O texto, não sei se vocês se lembram, diz: E porei inimizade entre ti e a mulher, e entre a tua semente e a sua semente, falando a tua semente a mulher e a sua semente a serpente a cobra. Essa inimizade entre a serpente e a semente da mulher quer dizer a inimizade que fica entre Satanás e Cristo, entre o mundo e os salvos por Jesus Cristo. Caim e Abel mostram essa inimizade. Abel fala dos salvos e Caim fala dos não salvos. Esta é uma inimizade, um conflito, um combate e desacordo que não pode ser resolvido pelo homem, mas somente por Deus. E os crentes em Jesus devem entender que este mundo nunca foi, não é e nem será o amigo deles. Isso está escrito lá em João 15, do versículo 18 ao 21. A palavra do Senhor diz assim: Se o mundo vos odeia, sabei que primeiro do que a vós me odiou a mim. Jesus falando. Se vós fosseis do mundo, o mundo amaria o que era seu. Mas porque não sois do mundo, antes eu vos escolhi do mundo. Por isso é que o mundo vos odeia. Lembrai-vos das palavras que vos disse: Não é o servo maior do que o seu senhor? Se a mim me perseguiam, também vos perseguirão a vós. Se guardaram a minha palavra, também guardarão a vossa. Mas tudo isso vos farão por causa do meu nome, porque não conhece aquele que me enviou. Amém? Então, por que Caim matou seu irmão? Podemos citar, estudiosos citam várias razões, eu vou trazer algumas aqui. Caim e Abel eram filhos dos mesmos pais, não é verdade? Mas nós vemos aqui que Caim era um ímpio e Abel um justo. A religião de Caim era puramente segundo a sabedoria dos homens. Vamos falar um pouco sobre isso para vocês entenderem. Ele achou que ia ser aceito por Deus pelo melhor que podia fazer e oferecer, obra das suas mãos. Lembra alguma coisa lá no Jardim do Éden? Quando Adão ia esconder a sua nudez?
essa oferta das suas mãos que Caim trouxe ao Senhor foi rejeitada por ele, porque não foi a oferta aceitável por Deus. E qual foi a oferta aceitável? A oferta que Abel trouxe, uma ovelha primogênita. Caim rejeitou a palavra de Deus e confiou na sua própria sabedoria para agradar a Deus. Ele colocou as suas próprias opiniões acima da palavra de Deus. Ele não foi um homem de fé em Deus e na sua palavra. Deus rejeitou a sua oferta porque não tinha sangue. Nós sabemos que só o sangue do Cordeiro faz o homem aceitável com Deus, não é verdade? Foi o fruto da terra maldita e foi a obra das mãos do homem pecador. Mas Abel confiou na palavra de Deus e trouxe a ovelha sacrificada e por isso foi aceito por Deus. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Aleluia. Obrigado, Senhor. Obrigado, Jesus Cristo. Nós podemos observar aqui algumas heresias de Caim. Ele ignorou o pecado. Nós sabemos que o pecado tem que ser expiado e a ira e a lei de Deus satisfeita. Negou a depravação total do homem, achou que Deus aceitaria suas obras contaminadas de pecado pela sua salvação. Ele não aceitou a palavra de Deus, nem fez ela a base da sua religião. Negou a eficácia do sangue do Cordeiro, achou desnecessário o sangue e que ele mesmo podia agradar a Deus sem o sangue. Esta é a heresia, a mentira da serpente, o diabo, e continua sendo o que o homem depravado aceita. Dá para ver a inimizade que fica entre a serpente e o Cordeiro de Deus. O pior tipo de ódio é o ódio religioso. 1 João 3,12 já relata isso. Diz assim, não sejamos como Caim, que pertencia ao maligno e matou o seu irmão. E porque o matou, porque as suas obras eram más e as de seu irmão eram justas. Foi um assassinato premeditado e sem vergonha. Caim convidou Abel para um campo com a intenção de matá-lo. O primeiro assassinato foi o resultado do ódio religioso. Mostra para sempre, para os crentes em Jesus, a inimizade que fica entre Satanás e Cristo e o mundo e os salvos. Foi por isso que mataram Jesus Cristo e todos os mártires batistas. Não é verdade? Mais sangue tem sido derramado por isso do que qualquer outra razão. Nós vemos aí os acontecimentos do mundo, as brigas por causa de religião. Por que o mundo odeia e ataca os salvos? Porque odeia e mataria Deus se fosse possível. Porque são do seu pai, o diabo. Toda a descendência de Caim morreu no dilúvio. Podemos falar que isso é um simbolismo do fim dos filhos do diabo na segunda vinda de Cristo. Aleluia, glória a Deus por isso. Um dia o Senhor Jesus Cristo vai ferir a cabeça da serpente uma vez para sempre. Nesse dia, todos eles serão lançados no lago de fogo eternamente. Isso está no livro de Apocalipse 20, do versículo 1 ao 15. Eu separei alguns versículos aqui para nós lermos. Versículo 2 diz: Ele prendeu o dragão, a antiga serpente que é o diabo e Satanás, e amarrou-o por 1000 anos. Versículo 3: E lançou-o no abismo, e ali o encerrou, e pôs selo sobre ele para que não mais engane as nações, até que os 1000 anos se acabem, e depois importa que seja solto por um pouco mais de tempo. Versículo 7: E acabando-se os 1000 anos, Satanás será solto da sua prisão. 8: E sairá a enganar as nações que estão sobre os 4 cantos da terra. Versículo 10: E o diabo que os enganava foi lançado no lago de fogo e enxofre, onde estão a besta e o falso profeta, e de dia e noite serão atormentados para todo sempre. E ali estarão também todos aqueles que são ímpios, que não crê no nosso Senhor Jesus como seu único Senhor e Salvador. Você crê em Jesus? Se você não crê, fica aqui, Apocalipse 20. Amém? Até o próximo sábado. Deus abençoe. Até o próximo momento. A luz na palavra, águas mais profundas. Te espero no próximo sábado. Fiquem com Deus.